Os pentecostais adoram usar essa expressão. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Você que já andou muito em meio pentecostal, você já ouviu isso. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Mas quando a gente lê esse texto, mais especificamente pelo original hebraico, ele fala com a gente de um modo diferente. Porque quando a gente pensa em martelo que esmiuça a penha, a gente não pensa muito em nada. Mas se a gente pegar pelo sentido correto, haloko devari kaesh, neum ya, o que fatis e fotse salá. Não é assim a minha palavra, como um fogo, declara Ya, e como um martelo, detona o rochedo. No sentido literal, detona o rochedo. No sentido literal dessa declaração, a palavra sagrada na vida do fiel é aquilo que molda ele. A figura do martelo batendo no penhasco de pedra, por si só define e explica por que nós sofremos tanto para entrar no prumo do nosso Deus. Aquela velha história. Minha vida era tão tranquila, depois que eu entrei no caminho de Deus, começou a vir um sofrimento que eu não tinha antes. E também explica por que precisamos nos alimentar da palavra de Deus regularmente. A palavra do nosso Deus é, como diz no texto original, é um martelo que detona o rochedo. Porque o fiel, ele precisa ser moldado. Esqueça esses pregadores que vivem repetindo que Deus te ama como você é e que a sua vida é o que você escolher. Se Yahtzvaot, Deus Criador, te escolheu, ele te escolheu porque ele quis. Claro, mas ele não ama o pecado que habita em você. Ele não ama o pecado que rege a nossa vida. Eu, por exemplo, eu tenho convicção total, absoluta, irrestrita, completa, que Yeshua HaMashiach me ama. Mas também tenho essa mesma convicção de que ele quer que eu seja moldado pela lei dele e mude. E não seja como sempre fui. Porque as igrejas confundem a pessoa, vive repetindo, Deus te ama assim mesmo, venha como está, Deus te ama assim mesmo, desse jeitinho que você é. Isso é fermento, é falso ensinamento. Tecnicamente falando, Yah não me amou porque eu era daquele jeito todo errado, torto que eu era. Porque o que me definia antes de eu conhecer o Deus Criador era o meu jeito errado de ser, o meu jeito pecador de ser. Yah amou a minha alma antes de eu vir ao mundo. Não tem nada a ver com o jeito errado que eu tenho. Ele me amou como eu era, então eu tenho que continuar sendo como eu era para ele continuar me amando? Não, isso não procede. Mas as pessoas estão com a cabeça dentro daquela coisa da escolha. Porque Deuteronômio 30:15 diz, escolha a vida para que você viva, tu e a tua descendência. Então, eu venho como eu estou, Yah me ama como eu sou, e para eu mudar eu tenho que escolher. Se eu escolher mudar... Não existe isso. Quando Yah diz no texto, escolha a vida para que viva, tu e a tua descendência, ele não está dizendo que você é livre para escolher ser como quiser. Ele está dizendo, prefira a vida que eu te dou. Porque escolher é questão de preferência. Quando ele diz escolha a vida para que viva, ele está dizendo, prefira o tipo de vida que eu dou. O tipo de vida que eu designei para quem anda comigo. É isso que ele quer dizer. A vida que ele dá é regida pelos ensinamentos da palavra dele. Não tem nada a ver com o jeito que eu era antigamente, o jeito que você era antigamente, todo errado, pecador. Por que você acha que o Deus Eterno deixou tanta coisa escrita para nós? É para a gente ler, estudar, obedecer, é para colocar em prática. Não é o que Yeshua diz no texto de Mateus? Aquele que coloca as minhas palavras em prática é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que não coloca a minha palavra em prática construiu sobre a areia e desmoronou. O Deus Eterno não quer a nossa escolha, ele quer a nossa obediência. As pessoas têm dificuldade de entender isso. E conforme nós vamos nos alimentando da palavra sagrada, não é só ler, que tem igrejas que usam o slogan, leia a Bíblia. Não é só ler, é ler, estudar, examinar, analisar a fundo, comparar as versões, comparar um pouco de texto original que a gente pode vir a conhecer, ou até mesmo se você ficar vendo no YouTube, pessoas que dizem que estão ensinando com base em hebraico e aramaico, compara o estudo de um e de outro, para ver se bate, porque tem muito falso mestre por aí. E ao fazer isso tudo, estudando, lendo, examinando, comparando tudo, enquanto isso, Yah está trabalhando a nossa vida espiritual, e o martelo está batendo no rochedo, e está detonando o rochedo.
Esse rochedo é a nossa formação pessoal fundamentada na vida errada que a gente sempre teve desde que nasceu e cresceu. Espiritualmente falando, todo aquele estilo, toda aquela referência ruim que eu sempre tive de ser humano no passado, aquilo era o rochedo, uma capa que me envolvia. Mas o martelo do Deus Eterno vai batendo para moldar. Ele não bate para machucar, ele bate para moldar. Você entende a diferença? Cada vez que a palavra do Deus Eterno te confronta e cobra de você uma mudança, um empenho em dizer não ao pecado, para que você aprenda a se empenhar e lutar para não cair 20 vezes no mesmo pecado, então se cumpre aquilo que Paulo escreveu dizendo: a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, para que você não faça o que quer. A nossa vontade não tem peso nem relevância no caminho do Deus Eterno. Acho que a maioria dos ouvintes do Projeto Reina já conseguiu entender isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas só quem faz a minha vontade. Yeshua já falou isso. E naquele texto daquela reza que ele ensina, aquele modelo de reza que o pessoal chama de Pai Nosso, ele diz lá, na tradução correta: a tua vontade será feita na terra, como é nos céus. Ou seja, a palavra do Deus Eterno é o martelo de um escultor, que bate todos os dias na escultura, que somos nós, até ela ficar totalmente moldada. Nós somos como uma escultura para Yah. Ele não bate em nós com o martelo dele para nos machucar, ele bate para nos moldar. Da mesma forma que o escultor não bate na pedra só para quebrar a pedra, ele bate para modelar uma escultura. Você entende isso? A palavra do Deus Eterno é o martelo que detona o rochedo, como diz o texto original. O rochedo somos nós, com a nossa capa de pecador. E ele, a cada dia que passa, ele bate um pouco em nós, não para nos machucar, mas para nos moldar. Porque, espiritualmente falando, nós somos tão importantes para ele quanto a escultura é importante para o escultor. E o autor de Hebreus completa esse raciocínio dizendo: se você está sem correção, no caso da correção espiritual, se você está sem correção, você não é filho, você é um bastardo. Somos filhos ou somos bastardos? Você compreende? É a palavra escrita do Deus Eterno que trabalha em nós, tanto o querer quanto o realizar. E é por isso que precisamos conhecer a palavra dele corretamente, sem deixar nada de fora do que realmente é a palavra sagrada. Porque ele não deixou para nós só isso que chamam de Bíblia. Ainda tem Didaquê, texto de Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Patriarca, vários textos que deixaram de fora. Esses textos também são palavra sagrada para nos moldar. Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Tomé. Conheça o teu alimento integralmente. Não é só o que está na Bíblia. Eu, na condição de um fiel de Yeshua HaMashiach, a minha razão de viver é o quê? É a correção da minha alma. A minha razão de viver é o quê? Eu existo para prosperar? Não, eu existo para corrigir a minha alma. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor Yeshua. Como está escrito. Se toda vez que o texto sagrado te confrontar, você sentir a dor do martelo batendo em você, por assim dizer, não diga ai nem ui. Apenas diga: Deus está me moldando. Amém?